Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Acredita-se que os peixes tenham surgido por volta de 500 milhões de anos atrás. Mas como eles se distribuem pelo planeta? Os peixes ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos, e as águas doces dos rios, lagos e açudes. Nesse grupo, existem cerca de 24 mil espécies, das quais mais da metade vivem em água salgada. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro a até cerca de 18 metros. Provavelmente foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra, e eram pequenos, sem mandíbula, tinham coluna vertebral cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Na evolução, houve uma série de adaptações que representaram aos peixes melhores condições de sobrevivência em seu habitat. Não ter couraça pesada, ser nadadores velozes, ter mandíbulas e poder morder. Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho de suas atividades no ambiente em que vivem. Entre elas, destacam-se: corpo com formato em geral hidrodinâmico, isto é, achatado lateralmente e alongado, o que favorece seu deslocamento na água. Presença de nadadeiras, estruturas de locomoção que, quando a localização, pode ser peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. Corpo geralmente recoberto por escamas lisas, cuja organização diminui o atrito com a água enquanto o animal se desloca. Além disso, a pele é dotada de glândulas produtoras de muco, o que também contribui para diminuir o atrito com a água. Musculatura do tronco segmentada, o que permite a realização de movimentos ondulatórios. Os peixes apresentam grande quantidade de adaptações, destacando-se a presença de brânquias. Esses órgãos, em formato de lâmina ricamente vascularizados, permitem a troca gasosa entre a água do meio e o sangue do animal, o que constitui a respiração branquial. A água inicialmente entra pela boca, passa pelas fendas na faringe, segue para as brânquias e então sai do corpo do animal. Movimentos coordenados do opérculo e das mandíbulas permitem que a água chegue às brânquias. O movimento do nado pode também ser usado para garantir a ventilação das brânquias. Alguns peixes são herbívoros, alimentando-se principalmente de algas, outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas como o fígado e o pâncreas. Bolsa olfatória. São formadas por células localizadas nas narinas e associadas à percepção de cheiros das substâncias dissolvidas na água. Linha lateral. É formada por uma fileira de poros situada de cada lado do corpo, com ramificações na cabeça. Por meio das células sensoriais, o peixe percebe a diferença de pressão da água, que aumenta gradativamente conforme a profundidade. Percebe também correntes e vibrações na água, detectando a presença de uma presa, de um predador ou de movimentos de outros peixes que estão nadando ao seu lado, o que é muito importante para as viagens em cardumes. Percebe ainda a direção dos movimentos da água, o que facilita sua locomoção na escuridão ou em águas turvas. Olhos permitem formar imagens nítidas a curta distância. A distância maior percebe apenas objetos em movimento na superfície da água. Alguns peixes têm percepção das cores e outros não. Sistema cardiovascular dos peixes. Os peixes possuem sistema cardiovascular fechado, com coração de 2 cavidades. A circulação dos peixes é considerada simples e completa, uma vez que o sangue passa apenas uma vez pelo coração desses animais. Porém, o sangue arterial e o sangue venoso não se misturam. Excreção dos peixes. Os peixes filtram o sangue para retirar as excretas celulares através dos rins. A sua excreta é feita através de amônia, que é muito tóxica, porém bastante solúvel, ótimo para o ambiente aquático. A reprodução dos peixes, em sua maioria, se dá pela desova. A fêmea libera os óvulos em águas calmas e em seguida o macho lança sobre eles os espermatozoides. Esses ovos ficam agrupados, formando uma espécie de gelatina. Muitos deles são devorados por outros peixes e uma pequena parte se desenvolve e se transforma em alevinos.
Em outros peixes, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, recebendo diretamente dela os nutrientes. Os peixes mais cultivados do Brasil. De acordo com a Embrapa, os peixes mais cultivados do Brasil atualmente são: no norte, o tambaqui, pirapitinga, tambatinga, pirarucu e jatuarana; no nordeste, tilápia; centro-oeste, tambaqui, pacu e pintados; sudeste, tilápia, pacu e pintados; sul, carpas, tilápia e jundiá. Os peixes abissais são animais de formas estranhas, com dentes grandes, bocas enormes e olhos telescópios, grandes e salientes. Vivem abaixo de 3.000 metros a temperatura de 0 grau sob grande pressão, onde sobrevivem porque a pressão de seus próprios corpos é muito elevada, o que resulta em equilíbrio com o meio ambiente. A maioria dos peixes abissais se nutre de outros peixes. Alguns possuem órgãos que produzem luz que funcionam como verdadeiros refletores. Muitos dos peixes abissais ainda não foram identificados. Os peixes apresentam algumas variações fisiológicas de acordo com a classe da qual fazem parte. Por exemplo, com relação à capacidade de nadar em profundezas, os peixes ósseos possuem a bexiga natatória, que auxilia no aumento da densidade, enquanto os peixes cartilaginosos não possuem essa estrutura, cabendo aos seus fígados acumular líquidos para garantir o aumento da densidade desses organismos. Os peixes podem ainda ser classificados de acordo com seu comportamento dentro do ambiente aquático em que vivem. Pelágios: peixes que vivem em cardumes, como as sardinhas e os atuns. Demersais: peixes territorialistas que vivem geralmente isolados no interior de estruturas rochosas, como as garoupas e os ninguados. Bate-pelágios: peixes que nadam livremente em águas de grande profundidade. E mesopelágios: espécies migratórias que costumam subir para a superfície apenas no período noturno. Os peixes cartilaginosos recebem essa denominação por não apresentarem ossos, formando seu esqueleto, o qual é constituído predominantemente de cartilagem. Outra característica desse grupo é a presença de placas semelhantes a dentes que revestem o corpo desses animais, as chamadas escamas placaloides. Nos tubarões e arraias, as escamas placoides revestem grande parte dos seus corpos. Nas quimeras, no entanto, elas estão presentes em porções específicas. Os peixes cartilaginosos possuem ainda uma característica bastante marcante, que é a presença do clasper, a modificação de partes dos raios das nadadeiras pélvicas dos machos que atuam na reprodução. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é exclusivamente interna. Outra característica existente nesse grupo de peixes é que permitem sua diferenciação de peixes ósseos são boca ventral, presença de cloaca, excreção da ureia e a ausência da bexiga natatória. Os peixes ósseos, assim como o nome sugere, apresentam um esqueleto ósseo. Nesses animais, a brânquia está coberta por um opérculo, uma espécie de aba óssea que protege as estruturas. Nos peixes ósseos, observa-se a presença da bexiga natatória. Outra característica que pode ser citada são boca, extremidade anterior, intestino terminado em ânus e excreção da amônia. O principal papel ecológico dos peixes está no fato de participarem de diversas teias alimentares, como presa como predadores. Os peixes também fazem parte da alimentação humana. Das quase 20.000 espécies de peixes conhecidas, cerca de 9.000 servem como alimento. Arenque, bacalhau, dourado, cavala, truta e atum respondem por quase 2/3 do total anual da pesca no mundo. O aumento da pesca vem provocando intensa queda no estoque de peixes em diversas partes do mundo. Estima-se que cerca de 90% dos grandes peixes predadores, como o marlim e as espécies maiores de atum, já estejam extintos em certas áreas do oceano. O mar é considerado a fonte de alimento do futuro, mas seus recursos são finitos. Antes de explorar alguma espécie como atividade econômica,
É fundamental conhecer características como ciclo de vida, participação nas teias alimentares marinhas, taxa e período de reprodução.